Gazeta Esportiva começa falando do duelo paulista que agitou o final de semana no Brasileirão. O Corinthians venceu São Paulo por 3-2 e fez a festa da Fiel, que lotou a arena em Itaquera com 42.443 pagantes. O resultado manteve a equipe do técnico Fábio Carille na liderança da competição. Já o tricolor, mais uma vez, sofreu uma série de trapalhadas do setor defensivo. Veja os gols na narração do Celso Cardoso. Tá ele curtindo, uma de ponta direita e o Jadson foi mais pelo meio. Aí o Gabriel, lançamento lindo pro Romero, dominou, pintou, gol do Corinthians! É do artilheiro da arena, é do paraguaio Romero! No jogo aéreo, o Corinthians tomou 2 gols do Vasco. E assim o São Paulo vai tentar sorte. Saiu o cruzamento, desvio e o gol do São Paulo! Gilberto! Michael. Olha só o que fez o Michael. Deu de presente para o Jô. E aí o Jô sai na cara do gol, na falha do Michael. Avança Jô, tá pra fazer, pintou, olha o gol, soltou o goleiro, olha o Gabriel. Gol do Corinthians! Gabriel! Aí do Romero. Olha o toque que ele fez pro Jadson. De novo pro Romero, tabelou com o Jô, com o Romero, pintou, Jô, é pênalti. Pênalti! Numa tabelinha, Jadson, Romero e Jô, é pênalti. Jadson ainda demora, pensa, partiu para cobrança, gol do Corinthians! Pressiona, pode pintar o gol, olha o cruzamento, gol! Do São Paulo! Aos 38 minutos, o Corinthians fica, toca dali, toca de lá, e o Wellington Ney. O Wellington Ney encontra o caminho do gol e diminui. Estamos perdendo em detalhes bobos, assim como foi contra o Cruzeiro, já na primeira rodada. Hoje, novamente, por erros comuns e que a gente não está preparado para isso. A gente prepara sempre um sistema e conta sempre com o básico dentro de campo. Hoje nós não fomos tão felizes no sistema, na forma de marcar, na iniciativa que nós tínhamos que ter tomado em determinados momentos do jogo, mas faz parte. Como é que está o nível de maturidade do seu time? Tem para evoluir, sim. Na hora que nós estávamos com 3-1 no placar, começamos a querer fazer o quarto, querendo fazer contra-ataque com 2 jogadores só, sendo que era hora de ficar com a bola, rodar mais. É a nossa busca. São garotos chegando, Cleiton, que ainda quer desespero muitas vezes para fazer o gol. O Cleison que não fez ainda, o Cleiton já fez 2 e querendo se atirar, sendo que era hora de rodar a bola. A gente tem muito para crescer e aos poucos vai acontecendo. Por que o Corinthians do Fábio é mais arrumado, é mais competitivo do que o São Paulo do Rogério? Acho que você pode falar melhor do que eu. Você acha que eles são mais competitivos e mais arrumados? É uma opinião sua. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, é a opinião do Silvestre. E de todo mundo do planeta Terra. Até porque os números mostram isso, que o trabalho do Corinthians evoluiu, o próprio Rogério reconhece isso, evoluiu de tal maneira que o São Paulo ainda não. O Corinthians, por exemplo, atingiu um estágio de organização que permite ser campeão paulista, que até aí a referência não é das melhores, mas é uma referência. E aí o Campeonato Brasileiro, que é uma coisa um pouco mais complicada, equilibrada, o Corinthians está se mantendo em primeiro lugar com 5 vitórias e um empate. E não por obra do acaso. O Corinthians tem mostrado um futebol de organização. O Fábio Carille tem repetido o time, só não repete o time quando ele não pode. Por exemplo, perdeu o Rodriguinho e o Fagner para a seleção brasileira. E aí ele tem um esquema tão bem montado que as peças que fazem parte do elenco se encaixam direitinho. E o Corinthians realmente, eu diria que é hoje
o time mais organizado taticamente do país. Começou primeiro corrigindo a defesa, tinha uma solidez defensiva, aí tinha dificuldade para propor o jogo. Aí o próprio Carille disse que haveria uma evolução, que eles iam treinar nesse sentido, e o Corinthians está conseguindo propor o jogo. Tanto que, talvez muito também pela escalação do Rogério, quando ele foi a campo com 3 zagueiros, jogando com 3 zagueiros em linha, diga-se de passagem, com bola enfiada, o Corinthians chegou na cara do gol umas 4 vezes e poderia, com 20 minutos de jogo, ter feito uns 4-0, sem qualquer exagero. Fez um só. O São Paulo chegou ao gol numa jogada de bola parada, que é uma das deficiências do Corinthians, que precisam ser corrigidas. Já tomou 2 do Vasco no jogo aéreo. O São Paulo apostava nisso também. Vários jogadores grandalhões. O Roberto Flá empatou o jogo, mas o Corinthians ainda assim foi senhor da partida. Em determinados momentos, o São Paulo mostrou algum equilíbrio. O Corinthians também, quando tinha vantagem, recuou um pouquinho mais, esperando a chance de fechar o placar num contra-ataque. Quer dizer, o Corinthians foi muito melhor. O São Paulo, Flávio, padece de uma irregularidade tremenda. Em casa tem conseguido vitórias sem convencer, é verdade, um jogo ou outro, e fora de casa o time não consegue se acertar. Tem a ver com uma qualidade técnica de alguns jogadores, tem a ver também com a dificuldade de se... Sabe, o Carille, ele me mostrou mais convicto em relação a um estilo de jogo. O Rogério, até porque ele está começando na profissão, não me parece tão convicto. Ora era ofensivo demais, depois resolveu corrigir um pouquinho o setor defensivo, perdeu a força ofensiva, mas uma hora ele se acha. Bom, boa noite Celso, boa noite, amigo do Gazeta Esportiva. Eu acho que são proposições de jogo diferentes. Ontem, realmente, o Rogério fugiu das convicções dele, trouxe um time muito recuado, um time muito pesado, e pagou por isso, faz parte. Quando você quebra as suas convicções de jogo, você tem essas dificuldades. O próprio Guardiola, ele fala que ele perdeu aquele 4-0 para o Real Madrid porque ele fugiu das convicções dele. Eu gosto da maneira como o Rogério propõe jogo e ele não deve abrir mão disso. Só para ele sair, que saia com as suas convicções. É ruim quando você abre mão daquilo que você pensa de futebol em nome de qualquer coisa e acaba saindo do mesmo jeito. Então, acho que ele já fez muitas concessões desde o começo do trabalho. Nesse último jogo, assim, não, você não precisa ser sempre atacar que nem eu. Você pode, mas basicamente é um jogo de propositura de jogo, posse de bola, ofensivo. Ontem estava muito pesado o sistema defensivo de São Paulo. Ontem foi um dia que eu não... Achei que o Rogério quebrou muitas convicções dele. O Corinthians, ele tem o time já alinhado, deu certo, a coisa começou a funcionar, o resultado também ajuda bastante. Mas se você for olhar bem, o São Paulo tem 9 pontos. Mais que o Palmeiras, mais que o Atlético, mais que o Flamengo, que são elencos muito melhores. O time de São Paulo é muito ruim. As peças são ruins. Ontem você tinha Maicon, Douglas e Lucão, com exceção feita ao Lucão, que pode ter algum jeito, os outros 2 são jogadores fracos. Ele improvisou o Militão, que talvez pudesse jogar um pouco mais atrás, e tinha o Lugano como opção. Então, quer dizer, é ruim o elenco, é fraco, é complicado. Sai o Rodrigo Caio, não tem substituto, sai o Cueva, não tem substituto, é bem complicado mesmo. E o Corinthians, ele está bem, a coisa deu certo, andou 16 pontos, está confiante, falta aquela coisa da confiança. É isso, basicamente é isso. Eu acho que o Rogério não deve abdicar das convicções dele e tem que seguir jogando. E ontem ele abriu um pouco mão disso. Acho que esse foi o grande problema do time de São Paulo, que é um time que se jogar contra o Corinthians 10 vezes na arena, provavelmente perderá as 9. Se jogar na defesa, se jogar no ataque, não jogar. Porque o Corinthians está bem melhor que o São Paulo hoje. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Você acha que o Corinthians hoje é o favorito ao título? Sim ou não? Acesse o site e vote, resultado no final do programa de hoje. Hoje? Acho sim. E é bom ressaltar hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer na janela em agosto. Janela? Não, janela. Coração. Em agosto. A gente não sabe o que vai acontecer. Se o Corinthians mantiver esse grupo, mantiver esse elenco, com a organização tática que tem, com a confiança que tem, claro, deve oscilar durante o campeonato, mas tem grandes possibilidades de brigar sim. E digo mais, acho que vai brigar com o Grêmio. O Grêmio também é um time goleando o Grêmio. Semelhante. Tem postura semelhante, talvez um pouquinho mais ofensivo o Grêmio, mas acho que Corinthians e Grêmio brigam pelo título. É favorito, Flávio? Não, a quarta força. O Corinthians? Eu acho que o Corinthians é a quarta força. Quem é o favorito? Palmeiras, Flamengo e Atlético. São os 3 melhores elencos e o Corinthians é a quarta força. Tá bom.